a live de hoje ela tem um pouquinho do foco do profissional de saúde. A gente colocou umas quiz e a gente vai dividir a semana falando de assuntos do Círculo do Coração, falando de assuntos para as famílias dos pacientes, atualizando a parte do Covid, mas também vamos conversar um pouquinho com colegas estudantes de medicina que estamos retomando a seleção para a equipe desse ano do Centro de Estudos Caduceus. Então, por conta disso, a gente colocou algumas atividades aqui que são atividades online. Só um minutinho, pessoal, 2 segundos aqui para a gente desligar. Desculpa, tinha um computador aqui do lado que pegou um pouquinho minha voz também, mas vamos lá. Então, a gente vai conversar. A gente está dividindo a tela, né? E aí, nessa divisão de tela, a gente vai começar a discutir os nossos... a gente vai discutir as questões que a gente colocou no Instagram. Deixa eu só abrir aqui um pouquinho, porque aí a gente fica com imagem também. Pronto. Vamos ficar aqui, que é bom, né? As pessoas gostam que a gente se veja um pouco também durante a reunião. Então, vamos deixar aqui a imagem. Ok? Bom, a gente está na Casa do Círculo, estamos terminando os atendimentos, e aí a gente vai discutir, então, essas questões que ficaram na internet, que a gente pediu que os alunos de medicina, que os colegas da área de pediatria e outros colegas respondessem, né? Para a gente poder discutir as questões. Aí a gente botou esse diagramazinho, né? E vamos hoje aqui botar nossas respostas comentadas em cima disso, vamos ficar aqui no meio para a gente conversar. E com esse diagrama a gente perguntou qual a idade da criança. Eu acho que essa resposta eu devia deixar para o final, né? A gente sabe que a resposta certa aqui é que não é uma criança tão pequena, é uma criança que tem 2 anos ou mais, mas eu vou voltar a isso aí depois que a gente discutir um pouco o que é que a gente está vendo nesse diagrama. Então, eu vou deixar essa questão para a gente voltar até ela, e aí vamos começar pelo diagnóstico, né? Que é interessante. Apesar de ser um diagrama, eu acho que a gente pode falar um pouquinho sobre o diagnóstico. Se vocês olharem aqui, onde tem a linhazinha de sutura, isso quer dizer que houve uma cirurgia, né? Então, aqui, essas linhas representam cirurgias que foram realizadas. Mas antes de fazer essas cirurgias todas, a gente vê que aqui a gente tem uma válvula atrioventricular, aqui a gente tem outra válvula atrioventricular, e que essas 2 válvulas entram num único ventrículo, no ventrículo principal. Porque o outro ventrículo está aqui, ó, muito pequenininho. E esse ventrículo, ele é anterior, né? Está mais à direita. Então, é o ventrículo direito, esse ventrículo está mais atrás, é mais posterior e à esquerda. Então, trata-se de uma patologia que a gente chama de dupla via de entrada do ventrículo esquerdo. A gente tem uma dupla via de entrada do ventrículo esquerdo e a gente vê que o vaso que sai do ventrículo esquerdo, o principal vaso, era o vaso que ia fazer a bifurcação aqui, que é a artéria pulmonar, enquanto que a aorta nasce mais anterior do ventrículo direito. Então, os vasos estão em posição invertida. A gente tem aqui uma transposição dos grandes vasos, não é isso? E, além disso, a gente vê uma linhazinha de sutura aqui nesse ponto e vê que a aorta, ela sai da origem ao tronco braquicefálico, depois da origem à carótida, e a gente não vê a subclave esquerda. Então, a gente já sabe que isso aqui foi feita uma cirurgia que usou a subclave esquerda, que é bem na aorta, que estava estreitada ao nascer. Então, a gente tinha uma coarctação de aorta. Então, trata-se de uma patologia grave, acho que a gente vê no dia a dia, né, uma dupla via de entrada de ventrículo esquerdo, com discordância ventricular-arterial ou transposição e coarctação de aorta. E quando a gente vai olhar, graças a Deus, a maioria de vocês pensou nisso mesmo, né? Então, a gente está vendo aqui que 42% das pessoas que responderam disseram que tratava-se de uma dupla via de saída com transposição e com coarctação de aorta. Então, a resposta correta é a letra B. Parabéns aí para a turma que acertou na letra B. Claro que é diagrama, a gente sabe que não é tão fácil, mas foi bom ver que a maioria das pessoas acertou. Então, vamos para a próxima coisa. A gente pergunta, a quantas cirurgias você acha que essa criança foi submetida? Isso a gente vê no dia a dia, né, em casos reais. Então, a gente vê aqui, mais uma vez, pelas linhas de sutura, né? A gente tem uma linha de sutura na aorta, que foi a correção da coarctação da aorta. A gente tem uma linha de sutura aqui, entre a veia cava e o ramo direito da artéria pulmonar. A gente tem uma linha de sutura aqui entre o topo do átrio direito e a artéria pulmonar, e a gente tem uma linha de sutura aqui fechando um pouquinho
a via de entrada do átrio direito para o ventrículo direito, então já de cara a gente vê que essa criança foi submetida a várias cirurgias. Deixa eu só perguntar ao pessoal aqui se as imagens estão chegando adequadamente, né? Ótimo, pronto, as imagens estão chegando. Então, a gente vê que a criança foi submetida a pelo menos umas 3 cirurgias, né? A resposta correta aqui é 3 cirurgias ou mais, e o bom também é a gente ver que a maioria das pessoas também deu a resposta certa. Mais da metade das pessoas que respondeu aqui disse que a criança foi submetida a 3 cirurgias ou mais. Então, muito bem também na segunda questão, uma boa resposta. E aí vamos para a próxima, e aí vem a pergunta difícil, né? Quais foram as cirurgias que essa criança realizou? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vê, como já falamos, né, era uma aorta relativamente pequena, né, que provavelmente tinha uma coartação de aorta aqui nesse ponto, e a primeira cirurgia, na verdade, foi a aortoplastia, provavelmente usando a subclávia para abrir essa aorta, né? Então, a primeira cirurgia foi o reparo da coartação da aorta, foi a aortoplastia. Aí vocês lembram que é uma criança, né? Vamos ver quem for da área de saúde, né? Pediatra que trabalha com isso, estudante, residente, né, gente? Se eu tenho uma criança com uma dupla via de entrada de ventrículo esquerdo, com discordância ventrículo arterial, transposição e coartação de aorta, o que é que vai acontecer quando esse ventrículo esquerdo contrair? Ele vai preferencialmente jogar sangue dentro da artéria pulmonar. Então, essa criança, ela vai ter excesso de sangue no pulmão, né? A aorta é menor, sai do ventrículo menor, a gente vê aqui que tem um infundíbulo desviado, sugerindo que essa via de saída seja mais difícil. Então, vai existir sangue preferencial para a artéria pulmonar, e essa é aquela criança que fica cansada e que mantém-se sempre em insuficiência cardíaca. Então, nesse tipo de situação, não é incomum que seja feita a cerclagem, né, da artéria pulmonar, onde a gente está aqui, desculpe, a coartação, a ortoplastia para coartação, mas que também se faça uma cerclagem na artéria pulmonar, né? Que é botar uma cordinha aqui nessa artéria pulmonar para a gente diminuir o fluxo para o pulmão e fazer com que essa criança receba um fluxo mais adequado, tenha uma distribuição melhor de fluxo, vá mais sangue para a aorta. Então, provavelmente, a primeira cirurgia que a criança fez foi uma aortoplastia para corrigir a coartação da aorta, e ela também cerclou a artéria pulmonar para evitar o excesso de sangue no pulmão da criança, né? Depois disso, a gente tem que tentar corrigir esse coração. Mas um coração que é univentricular, a gente não corrige ele completamente, eu não vou fazê-lo ser biventricular. Então, a gente corrige a fisiologia, né? A gente corrige o fluxo de sangue. Então, o que é que a gente faz numa etapa seguinte? A gente pega a veia cava e faz uma cirurgia de Glenn, ou seja, o sangue que vem da parte superior do corpo, ele vai para os pulmões, bypassando o coração, através de uma anastomose da veia cava superior no ramo direito da artéria pulmonar. Essa é uma cirurgia que a gente chama de cirurgia de Glenn, e a gente já faz, então, com que a parte superior, o fluxo que vem da parte superior do corpo, chegue ao pulmão para oxigenar esse sangue. E depois, a gente vai completar essa cirurgia, certo? E aí a gente completa com o que a gente chama de cirurgia de Fontan, nesse caso aqui tem que fechar um pouquinho a válvula atrioventricular, e faz a anastomose do átrio direito na artéria pulmonar para pegar o sangue da veia cava inferior também e fazer com que ele chegue à artéria pulmonar, bypassando o coração. Então, dessa maneira, a gente faz com que todo o sangue de retorno venoso sistêmico chegue aos pulmões, bypassando o coração, ele vai retornar ao coração pelas veias pulmonares, e daí ele vai chegar na aorta. Mas como a aorta do paciente está saindo do ventrículo menor, do ventrículo rudimentar, então esse sangue que entra pelo átrio esquerdo, ele vai ter uma certa dificuldade de chegar aqui, e na hora que a gente faz o Fontan, né, a gente vai colocar tudo do átrio direito na artéria pulmonar, a gente desconecta o ramo pulmonar, né, o tronco pulmonar, e fica com essa pulmonar grande aqui, livre, sem nada. Então, a gente pega do lado da aorta e anastomosa a pulmonar na aorta, numa cirurgia que se chama de cirurgia de Deimos-Kay-Stancil, certo? Então, o Glenn e o Fontan servem para fazer com que o retorno venoso sistêmico da parte superior e inferior do corpo vá todo para o pulmão. A ortoplastia serviu para tirar a coartação de aorta, e a cerclagem de artéria pulmonar foi uma cirurgia transitória para prevenir o excesso de fluxo pulmonar, que quando se completam essas cirurgias, a gente corta a pulmonar e coloca do lado da aorta, e isso chama-se, então, Deimos-Kay-Stancil. E essa criança fica com a circulação corrigida, tá? Ele não vai ficar anatomicamente com o coração de 4 câmaras, mas ele fica com todo o retorno pulmonar chegando aos pulmões,
desculpe, todo retorno venoso sistêmico chegando aos pulmões e todo retorno venoso pulmonar indo para a aorta, sem mais ter mistura comum, e a gente fica, então, corrigido. Então, a resposta certa era a letra A, e também, parabéns, mais uma vez, quase 40% das pessoas que respondeu a essa pergunta, respondeu corretamente, né? Então, a gente também acertou essa resposta. E aí a gente volta, depois disso, para a última questão que a gente tem, que é a primeira, né, que é a idade da criança no momento em que ele tem essa anatomia. Então, é muito difícil a gente corrigir tudo isso tão rápido, em geral é em torno de 2 anos, né? A gente faz a coarctação de aorta com a cerclagem no recém-nascido, né? No feto nem se fala, porque não tinha como, né? Tá dentro da barriga, não podia ter feito tanta coisa ainda. No recém-nascido, a gente faz a coarctação de aorta com a bandagem ou cerclagem da artéria pulmonar. Depois a gente faz a cirurgia de Glenn um pouquinho mais tarde, depois a gente completa com o Fontan e na hora do Fontan faz também o Deimos. Então, vamos supor que aqui a gente vem para o Glenn e aqui a gente chega na parte completa, que é fazer o Fontan e fazer o Deimos Kay. Então, assim, bem complexo, claro, é verdade, né? E eu queria, de qualquer maneira, parabenizar vocês por terem tentado. É óbvio que a maioria não conhecia muito essa anatomia, muito poucas pessoas que responderam foram cardiologistas pediátricos, mas isso aqui, gente, vai servir como nosso símbolozinho dos roteiros da cardiologia pediátrica, tá? Do nosso centro de estudos. A gente vai sempre lembrar desse coraçãozinho, e ele vai ser o que a gente vai chegar, porque a nossa ideia é de chegar a um ponto em que, mesmo não sendo um cardiopediatra, mesmo não sendo especialista, você consiga entender esse coração, você consiga analisá-lo, entenda a fisiopatologia, e fazendo dessa forma, a gente vai conduzir melhor nossos pacientes em conjunto, nós que fazemos cardiologia infantil, com vocês que fazem pediatria, vocês que estão estudando para fazerem ainda suas especializações, todos nós vamos ajudar, as enfermeiras, aqueles que lidam com a criança. Então, eu dou os parabéns de uma maneira geral, eu dou os parabéns se você acertou as questões, claro, fantástico, já sabia. Eu dou os parabéns se você aprendeu aqui, né, porque eu acho que foi bom, pelo menos, a gente fazer a tentativa, né, da gente estar aqui, e acho que se a gente ajudou, também muito importante, né, se a gente aprendeu, se a gente ajudou, e se a gente pode ajudar também, todas as acima, é a resposta correta, evidentemente, a essa questão, tá? E lembrar para vocês que o trabalho do Centro de Estudos, a gente está sempre vinculado aqui ao Círculo do Coração, né? Aqui é a Casa do Coração, vocês nos conhecem, né? Vocês sabem que nós somos uma equipe grande, pessoas chegam, pessoas saem, a gente está sempre trazendo, a maioria no Círculo do Coração somos voluntários, né? Então a gente tem colegas da área de cardiologia pediátrica, gente de nutrição, enfim, de muitas áreas do administrativo, mas esse é o trabalho que a gente faz, vocês sabem o que a gente procura fazer, que é ajudar crianças que não têm acesso, muitas vezes, a um diagnóstico, um tratamento cardíaco, e a gente faz isso para ajudar, e a gente pede que essa ajuda seja uma via de mão dupla, tá, pessoal? Então, se entender essa dupla via de entrada de ventrículo esquerdo, com discordância ventricular arterial, coartação de aorta e todas as etapas por as quais essa criança passou para ter o seu coraçãozinho corrigido. Se isso foi bom e foi importante para você, ajuda a gente também a continuar fazendo isso. Então, infelizmente, é importante, e eu preciso, e eu vou estar botando esse Pix aí todas as vezes, porque eu sei que se vocês tivessem um professor particular para sentar, para estudar, um especialista em qualquer área, vocês estariam contribuindo de alguma forma também com isso. Então, a gente aguarda contribuições para o Círculo do Coração. Só rapidinho aí o CNPJ da gente, o Pix. E a gente vai estar sempre pedindo isso, tá? Vocês desculpem, mas eu tenho que fazer isso, porque senão a gente não sustenta a casa e a gente não vai adiante. Vamos passar para a segunda questão, tá? Hoje a gente vai discutir 2 questões. A nossa segunda questão é sobre eletrocardiografia, é o nosso eletrocardiograma, né? E esse também vai ser interessante, até porque a gente deve começar esse mês o curso de eletro, se vocês me responderem que valeu a pena e que vocês estão interessados nisso, né? Então, a nossa primeira questão, esse era o eletro, né? Está lá, espero que vocês tenham visto, que vocês tenham respondido, e a primeira coisa que eu perguntei foi em relação ao ritmo e à frequência cardíaca. A gente tinha aí essas opções todas, se o ritmo era sinusal ou ectópico, e se a frequência cardíaca estava, aí a gente botou de 75 a 100, 80, 100, 150, tem várias coisas, mas vamos aumentar aqui o eletrocardiograma para a gente poder falar sobre ele, né? Então, como é que eu defino se um ritmo cardíaco é sinusal no eletrocardiograma?
Vocês vão fazer, alguns de vocês acho que vão fazer o curso, né, para lembrar, mas quem não vai fazer o curso e que fica se lembrando aqui, lembra que a gente tem uma coisa chamada de sistema hexaxial e que o coração, ele está aqui, na verdade. Então, o nó sinusal, ele fica no átrio direito, pertinho da desembocadura da cava superior, e aí ele ativa o átrio direito e o átrio esquerdo. Então, como ele faz isso, o vetor de ativação, a resultante das forças elétricas da ativação atrial, ele normalmente vem da esquerda para a direita e de cima para baixo, não é isso? Então, o vetor, ele normalmente fica mais ou menos nessa direção. E se ele fica nessa direção, na derivação D1, né, para quem está lembrado, na derivação D1, que é entre o braço esquerdo e o braço direito, a gente deve ter a onda, né, no átrio, que é a chamada onda P, né, essa ondazinha que é antes do QRS, ela deve estar positiva em D1, e aqui embaixo também a VF, né, que é a derivação que fica entre 90 e menos 90, ela também deve ser positiva. Né? E quando a gente vai olhar em D2 também, né, que é a outra que fica aqui, mas eu não vou nem entrar muito para não complicar. Então, em D1, eu tenho a onda P positiva, e em AVF eu tenho a onda P positiva, acima da linha de base, o que quer dizer que a força elétrica está vindo de cima para baixo, da esquerda para a direita, certo? A outra coisa, claro, que devia ter dito até antes, é que eu tenho que ter uma onda P antes de cada QRS, e eu tenho uma onda P antes de cada QRS em todas as derivações, né? P, QRS, e assim por diante. Então, a onda P está presente, e a onda P tem uma distribuição espacial, né? O eixo elétrico da onda P está correto. Isso quer dizer que o ritmo é sinusal, primeira coisa. E a segunda coisa é a frequência cardíaca, que a gente vai aprender melhor no curso de eletro, mas lembra que tem uma regrazinha rápida, bem básica, se o elétron estiver correndo na velocidade correta, se estiver tudo certinho, a gente pega um QRS que cai em cima de uma linhazinha mais grossa, qualquer um QRS que esteja numa linha mais grossa, se o próximo QRS estiver na linha seguinte, a frequência é de 300, não é isso? Então, se eu tiver na linha seguinte é 300. Se tiver na próxima linha, a gente tem a frequência de 150, não é isso? Se tiver na próxima linha, a gente tem a frequência de 100. Né? E aí por diante. Se tiver na próxima, a frequência é de 75, depois é 50, 43, e se tiver mais para lá, chama o médico e vamos reanimar o menino, porque não é hora de estar contando mais frequência, que está baixo demais a frequência. Mas a regra de base, 300, 150, 100, 75 é o que a gente tem, e aqui 300, 150, 100, 75. Então, a gente tem uma frequência cardíaca, certo? Que está entre 75 e 100, e a maioria de vocês, 50% das pessoas que fizeram, deram a resposta correta, certo? Né? A frequência cardíaca está mais ou menos entre 75 e 100, e o ritmo é o ritmo correto, é ritmo sinusal. Parabéns de novo, analisaram bem ritmo cardíaco e frequência cardíaca. Vamos passar para o próximo, né? Em relação à atividade atrial, gente, a atividade atrial, ela está normal, tem crescimento dos átrios, tem crescimento do átrio direito, tem crescimento do átrio esquerdo, né? Então, vamos analisar. Aí, lembra, no curso de eletro a gente também vai ver isso bem direitinho, mas, mais uma vez, a atividade atrial, ela é vista através da onda P do elétron, né? E a onda P do elétron, ela tem uma característica básica, que além da orientação espacial, ela não deve ser maior do que 2 quadradinhos, né? Se lembra dos quadradinhos do elétron, o que é que eles querem dizer cada um? Ela não deve ser mais alta do que 2 quadradinhos e ela não deve ser mais larga do que 2 quadradinhos, né? E aí a gente tem, quando a onda P, ela é uma resultante da ativação do átrio direito e do átrio esquerdo. Então, a onda P final é uma resultante dos dois. E isso aqui não deve ser maior do que 2, nem na altura, e não deve ser maior do que 2 na largura. Se o meu átrio direito for muito grande, ela cresce muito, apicula, e o átrio esquerdo fica aqui dentro. Se o meu átrio direito for normal, e o meu átrio esquerdo for anormal, ela alonga no tempo, e muitas vezes, ela muitas vezes faz essa coisa, ela fica como se fosse, ela sobe e sobe mais, e fica mais larguinha. Certo? Então, isso é crescimento de átrio esquerdo, e ela apiculada é crescimento de átrio direito. Então, quando a gente olha aqui esses quadradinhos, nem precisa discutir muito, né? Aqui tem 5 quadrados de uma para outra, olha o tamanho dessa onda P aqui, como ela é grande, então a gente tem claramente um aumento de átrio direito, a gente talvez tenha um pouco também de átrio esquerdo aqui, por conta dessa positivo negativo que a gente vê aqui, mas principalmente, o que mais chama atenção aqui é o crescimento do átrio direito, que foi o que a maioria de vocês também respondeu, né?
há crescimento atrial direito e 42,9% das pessoas falaram do crescimento atrial direito. Talvez um pouquinho de esquerdo também, então quem diz biatrial não está muito fora, mas chama a atenção realmente o crescimento atrial direito desse eletrocardiograma. Isso vai ser importante lá na última questão, né? Então, a gente tem uma onda P com crescimento atrial direito e a gente teve uma frequência, um ritmo sinusal com uma frequência adequada para a criança. O eixo elétrico do QRS, gente. Eixo elétrico é uma coisa que a maioria das pessoas que olha para eletro acha muito difícil de calcular, mas não é não. É relativamente fácil da gente fazer cálculo de eixo elétrico. Vamos dar uma olhada novamente. E aí lembrar mais uma vez, né? Se eu tenho aqui, essa derivação é a VF e ela é positiva para baixo, não é isso? É em mais 90. Negativa lá em cima, em menos 90 graus. E a segunda derivação que a gente tem é a derivação D1, que é positiva do lado esquerdo do paciente, né? Nesse ponto aqui, em D1, ela fica positiva desse lado, porque a gente já viu, né? O coração não é assim. Então, a resultante do eixo elétrico, ela vem nessa direção, né? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, ela é positiva aqui, ela é positiva aqui. E quando a gente vai fazer o cálculo do eixo elétrico, tem muitas maneiras de fazer. Às vezes a gente faz uma análise de muitas derivações e tudo, mas se a gente olhar somente essas duas derivações, se lembre que isso aqui é 0 graus, não é isso? Isso aqui é 90 graus, isso aqui é menos 90 graus, se rodar por cima, né? E aqui a gente teria uns 180, que pode ser positivo ou negativo, dependendo de como esse eixo girou dentro da coisa toda. Então, quando a gente vai fazer, a gente faz o seguinte, ó, em D1, né? Em D1 é positivo ou é negativo? É positivo, certo? Então, se é positivo, eu vou projetar o vetor no lado positivo de D1. Conto os quadradinhos, 5, 10, 15, 20 e 22, mais ou menos. Claro que eu estou fazendo de uma maneira bem rápida, né? Mas aí, ó, se eu botasse aqui 5, 10, 15, 20, um pouquinho mais, né, do que 20, 22, por aí, e eu projetar aqui um eixo elétrico, eu vou dizer que em D1 eu estou vendo um vetor de ativação elétrica nessa direção, certo? Então, para a gente ter uma ideia. E aí eu vou para a AVF, e em AVF eu tenho 5, 10 negativos, e mais ou menos, sei lá, não chega tanto aqui, uns 3 ou 4 positivos, qualquer coisa assim. Então, vamos supor que eu tenha 10 negativos e tenha 4 positivos, eu tenho, na resultante, 10 menos 4, 6 negativo, não é isso? AVF é positivo para baixo, e aí ele é negativo para cima. Então, eu vou fazer aqui, ó, meus 5, projeto aqui, um pouquinho mais 6, né? Por aí. Então, aqui eu estou com o vetor em AVF. Aí a gente faz isso, pessoal. Dá uma trianguladazinha aqui, puxa isso para cá, e aí, ó, o eixo elétrico está nessa direção. Eu tenho um eixo elétrico que está negativo, né? Ele está para cima, esse eixo elétrico está mais ou menos qualquer coisa como menos 30 graus, menos 25 graus, por aí, né? Se a gente fosse colocar. Eu explico isso bem direitinho no curso de elétrico, né? Aqui eu só estou respondendo uma pergunta, mas assim, é uma maneira simples de calcular eixo elétrico de QRS que a gente fica sabendo mais ou menos onde está. Se a gente considerar os quadrantes, aqui é o quadrante inferior esquerdo, quadrante inferior direito, quadrante superior direito, quadrante superior esquerdo, né? Eu estou olhando para o paciente, estou vendo o paciente na minha frente. Então, o eixo elétrico, ele está no quadrante superior esquerdo no paciente, né? Está aqui, nesse ponto, mais ou menos 25 graus. Não é isso? Então, o eixo elétrico, ele está no quadrante superior esquerdo. Do lado do coração, só não está para baixo, está para cima, um pouquinho, né? E aí... Eita, eu pensei que eu tinha colocado aqui a resposta correta dele. Não, está sim. Então, está aqui e 57 pessoas, parabéns, disseram realmente que ele estava no quadrante superior esquerdo. Então, parabéns também. A maioria das pessoas que respondeu corretamente aonde estava o eixo elétrico. A outra pergunta, e aí a gente precisa saber um pouquinho, é se isso está normal ou não. Para a idade, aí a gente vai, quando tiver, no curso a gente discute melhor, mas não, a gente sabe que na criança é mais para baixo, a criança mais velha, no adulto ele pode subir um pouquinho, mas em geral ele fica no quadrante inferior esquerdo e às vezes vai até para o inferior direito, né? Porque o ventrículo direito é um pouco mais dominante na infância. Esse aqui, ele está em cima mesmo, está lá no superior esquerdo, então esse eixo está desviado para a esquerda, certo? A resposta correta era essa, eu acho que a maioria das pessoas, todo mundo, uma boa parte, 66% das pessoas também acertaram
e também parabéns em relação a isso. E aí tem uma última pergunta, que eu acho que é a mais importante, que inclusive eu vi nos comentários, que alguns disseram assim, sair interpretando ainda vai, mas dizer qual é a doença do menino era difícil, né? Ah, não, desculpa, peraí, tem uma antes. Tem uma antes, que é se há hipertrofia ventricular. Então, se está normal, se tem hipertrofia direita, esquerda, ou se tem biventricular. Então, vamos dar uma olhadinha, né? Aqui, para hipertrofia ventricular, a primeira coisa que a gente já sabe é que tem um eixo desviado para a esquerda. Então, isso já diz um pouco que o ventrículo esquerdo está sobrecarregado. A outra coisa que a gente tem também é olhar as forças nas precordiais, né? Então, o S em V1 corresponde ao ventrículo esquerdo, o R em V6 corresponde ao ventrículo esquerdo, e a gente vê que ambas são ondas bem grandes, né, que a gente tem aqui, e existe um índice, vocês devem lembrar, o índice de Sokolov, que soma o S de V1 com o R de V6, e que quando isso ultrapassa 35 milímetros é sinal de sobrecarga de ventrículo esquerdo. E aqui a gente tem 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e tal. Já passou de 35 aqui. Na criança pequena a gente aceita um pouquinho mais que 35, mas com certeza aqui a gente já tem lá uns 40, 45, 50, 55, 60, 70, enfim. Muita sobrecarga de ventrículo esquerdo, né? Então, a gente tem esse elétron com sobrecarga de ventrículo esquerdo, que acho que a maioria colocou aqui também, né? A metade, pelo menos, disse que havia sobrecarga de ventrículo esquerdo, certo? Então, vamos resumir agora para chegar na última pergunta com relação ao elétron, né? A gente, com esses dados, consegue chegar na ideia de uma cardiopatia. Então, quais são os dados que a gente tem aqui desse paciente? A gente tem o dado de que o paciente está em ritmo sinusal, e a gente tem crescimento do átrio direito, principalmente, crescimento de átrio direito, com hipertrofia do ventrículo esquerdo, certo? É claro que o eletro não vai lhe dar 100% do diagnóstico, não é esse ponto, mas se você está lá com o menininho e tem esse tipo de eletro, e aí essa criança provavelmente também é cianótica, então existem alguns dados que a gente vai juntar com isso tudo, a gente tem uma ideia de qual patologia a gente tem aí, pelo menos a ideia a gente tem. Será que é uma transposição dos grandes vasos? Será que é uma drenagem anômala? Será que é uma atresia tricúspide, uma atresia mitral? Será que é um truncos arteriosos? Bora discutir essas patologias, certo? Transposição é a cardiopatia que mais frequentemente a gente tem na infância. Mas eu tenho algum motivo na transposição dos grandes vasos para crescer o átrio direito e o ventrículo esquerdo? Transposição, dependendo, quando o bebê é pequenininho, o eletro pode ser quase que normal, né? Porque aqui dentro a gente não tem muita diferença, muita força diferente nem nada, apenas os vasos estão trocados. Raramente a gente vai ter esse tipo de situação. Drenagem anômala total das vias pulmonares vai fazer com que as vias pulmonares não entrem no átrio esquerdo e sim no átrio direito. Então, ele vai sobrecarregar o átrio direito, é verdade, mas o sangue vai passar para onde? Para o ventrículo direito. Então, ele sobrecarrega o ventrículo direito. Na drenagem anômala, eu tenho crescimento de átrio direito e hipertrofia do ventrículo direito. Né? O truncos arteriosos também, eu tenho um vaso único saindo, geralmente eu tenho crescimento em todas as cavidades, eu tenho hipertrofia dos dois ventrículos. Mas esse paciente, ele cresceu o átrio direito e o ventrículo esquerdo. É uma patologia meio estranha, né? Quando eu cresço átrio direito com ventrículo esquerdo. Às vezes eu posso ter átrio esquerdo com ventrículo direito. Quando eu tenho esse tipo de coisa, o que é que eu penso? Tem alguma coisa que está sobrecarregando o átrio direito, não sobrecarrega o ventrículo direito e sobrecarrega o ventrículo esquerdo. Que patologia é essa? Não sei quantos de vocês já chegaram lá, né? Mas vê só, se todo o sangue de retorno que vem para o átrio entrou aqui no átrio direito pelas veias cavas, se eu não tiver uma saída fácil do átrio direito, o meu átrio direito sobrecarrega, correto? Então, que tal a gente não ter uma saída fácil do átrio direito? Eu tenho a válvula tricúspide fechada. Aí o sangue entra aqui, ele vai ter que passar por uma abertura, né, aqui no meio, que é a CIA, né? A gente vai ter que ter uma aberturinha aqui no centro para o paciente poder passar pela CIA. Todo esse sangue vai sair aqui pela CIA e vai para o lado esquerdo, certo? Do coração, vai para o átrio esquerdo, aí ele entra no átrio esquerdo, passa pela válvula mitral, chega no ventrículo esquerdo, mas como eu tenho atresia tricúspide, normalmente eu praticamente não tenho ventrículo direito, né? Porque não entra nada aqui.
Então, meu ventrículo direito, ele tende a ser bem hipoplásicozinho, né? Eu quase não tenho abertura aqui nesse ventrículo direito e, em geral, na maioria desses pacientes, eu vou ter, cadê meu eraserzinho aqui para tirar? Deixa eu tirar o septo, pronto. E, normalmente, nesses pacientes, eu vou ter uma pulmonar pequenininha saindo aqui do lado desse ventrículo direito e uma aorta grandona. Então, eu sobrecarrego meu átrio direito e sobrecarrego meu ventrículo esquerdo. Essa discrepância de um átrio com o outro ventrículo no eletro, muitas vezes sugere atresia da válvula daquele átrio que está aumentado, né? Então, por exemplo, na atresia mitral, eu tenho átrio esquerdo, geralmente com ventrículo direito. Nunca é garantido, gente. Existem inúmeras malformações anatômicas graves que podem também simular esse tipo de eletro, mas ele é sugestivo de uma doença chamada atresia tricúspide. Então, quando a gente vê esse eletro, é válido que a gente diga qual a cardiopatia mais provável, né? E, claro, a sugestão aqui é de uma, desculpa, atresia mitral, ou tricúspide aqui, ó, certo? Marquei errado, né? Então, aqui, a sugestão é que cresceu o átrio direito, porque a tricúspide está fechada, e cresceu o ventrículo esquerdo, porque todo o sangue está vindo para cá, e daqui ele está sendo distribuído para os outros. Eu acho que eu não botei aqui a resposta, pena, mas, se não me engano, a maioria das pessoas também acertou que esse é a resposta correta. Essa é a ideia do caduceu, gente, é a gente fazer essas questões.